Olá pessoal, vamos falar de ângulos em retas paralelas cortadas por retas transversais. Primeiro, vamos considerar duas retas, assim, sem que se toquem. Elas serão chamadas de retas R e S e são paralelas. Depois, elas serão, digamos, cortadas na transversal por uma terceira reta, a reta T. Dizemos que a reta T é secante às retas R e S. Secante vem do latim secare, que significa cortar. Você vai notar que os pontos onde as retas se interceptam representam a origem de alguns ângulos. Desenhando assim, temos uma circunferência. E isso indica que a soma de todos esses ângulos equivale a 360 graus. Então a soma desses ângulos, que são adjacentes, deve ser a metade, 180 graus, um ângulo raso. Quando isso acontece, dizemos que os ângulos são suplementares. Olhando o ponto de interseção em cada uma das retas paralelas com a reta secante, a gente percebe 4 ângulos. Estão vendo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 no total. Os ângulos que ficam frente a frente são os ângulos opostos pelo vértice, como estes dois, ou estes dois, e assim por diante. Quando os ângulos são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, são congruentes. Já os ângulos que se encostam são os adjacentes, por exemplo, estes dois ou estes dois. E se eu inserir mais uma reta paralela às retas R e S, os ângulos formados também serão congruentes aos seus correspondentes nas retas R e S, como estes ou estes. Mas se eu movimentar a reta que está na transversal, ou seja, se mudarmos a direção da reta T, aí a medida dos ângulos mudará, mas eles mudam mantendo as relações que vimos até aqui. Em vez de mudar a reta T, vamos representar mais uma reta e secante a R e S. Aqui temos um feixe de retas paralelas cortadas por retas transversais. É aí que entra Tales de Mileto, um matemático grego que viveu aproximadamente entre 640 e 564 a.C. e que elaborou um teorema, uma proposição que exige ser comprovada, porque depois disso vira lei. Tales de Mileto percebeu que um feixe de retas paralelas cortadas por retas transversais delimitam segmentos de reta ordenadamente proporcionais. Vamos ver, temos aqui os pontos de interseção A, B, C, D, E, F. O segmento de reta AB tem 2 centímetros, BC 8 centímetros e DE tem 3 centímetros. Se os segmentos de reta são ordenadamente proporcionais, dá para perceber que de 2 para 8 a proporção é de 4 vezes. Então, não é difícil chegar à medida do segmento de reta EF. Mas os números poderiam ser outros, até mesmo fracionários. Então, vamos pensar como Tales. Se AB sobre BC indica a mesma razão que DE sobre EF, então 2 sobre 8 é igual a 3 sobre x. Usando o princípio fundamental das proporções, multiplicamos 2 por x e multiplicamos 3 por 8. Depois, dividimos 24 por 2. Logo, o segmento de reta EF tem 12 centímetros, 4 vezes a medida de DE. Dizem que Tales percebeu essa relação ao resolver um problema no Egito Antigo, que consistia em medir a altura de uma pirâmide por meio de sombras. Ele teria usado uma estaca fixada na areia e ficou observando a sombra que se formava. Quando o comprimento da sombra se igualou à medida da altura da estaca,
ele compreendeu que também poderia obter a altura da pirâmide, medindo a distância entre o centro da base dela até a ponta da sombra da pirâmide projetada no solo naquele mesmo momento. Genial, não é mesmo? É muito interessante como algumas propriedades geométricas podem ser deduzidas por meio de observação de fenômenos naturais ou de problemas práticos, não é?